Aumentar a taxa de juros ou encerrar o ciclo de cortes vai realmente resolver o problema inflacionário que nós estamos enfrentando aqui no Brasil agora? Qualquer pessoa interessada nesse assunto já ligou o jornal e ouviu a seguinte notícia: Copom sobe a Selic para segurar a inflação. A gente meio que se acostumou a ouvir isso como se fosse a única saída para o problema da inflação. Mas tem algo que ninguém coloca nos noticiários que eu queria falar com vocês aqui hoje. E eu queria te escutar também nos comentários desse vídeo, ok? Esse é um vídeo opinativo. Depois de você entender a minha linha de raciocínio, comenta aqui embaixo o que você pensa também para a gente gerar um debate bem legal sobre esse assunto. Deixa o like e se inscreve para acompanhar este canal, porque eu irei entregar conteúdo de valor para você. A verdade é que existem dois tipos de inflação. Uma que o Banco Central consegue de fato combater com a taxa de juros e outra que continua ali, quietinha, comendo o seu poder de compra, mesmo que a Selic esteja nas alturas. E o nome dela é inflação de custos. Nesse vídeo, a gente vai desvendar a diferença entre essas duas inflações. E o mais importante, você vai entender qual delas está realmente fazendo um estrago no seu bolso e por que a ferramenta mais famosa da economia brasileira, a taxa Selic, não é o remédio para tudo. Vamos começar com o que todo mundo sente na pele, eu sei. Você vai no supermercado e a cada semana a conta parece ser mais cara, gente. O preço da carne sobe, o arroz, o café, tudo sobe. Você para no posto de gasolina para encher o tanque e toma um susto. Nossa, o que aconteceu? A parcela do financiamento, o aluguel, é a sensação de que o seu dinheiro está valendo cada vez menos a cada semana que passa. Esse sentimento de que está tudo mais caro é o sintoma mais claro da inflação. É aí que o Jornal Nacional entra e os especialistas batem o martelo. O Banco Central precisa fazer alguma coisa. A solução? Quase sempre a mesma. A taxa de juros precisa ser alta. O BTG, por exemplo, recentemente defendeu uma pausa no ciclo de cortes da taxa Selic na próxima reunião. De acordo com a fala de membros do banco, os indicadores de atividade econômica, mercado de trabalho e crédito seguem sem evidências claras de redução. E isso faz com que as expectativas de inflação continuem piorando. A lógica parece ser tão simples, né, gente? Juros altos desanimam o consumo, dá uma freada na economia e, com isso, o preço das coisas param de subir. Essa é a história que a gente conhece, mas ela é só o primeiro capítulo de um grande problema. Para entender o que a Selic faz, primeiro a gente precisa falar da inflação de demanda. Imagina que a economia do país é uma festa que lotou de gente. De repente, o governo libera mais crédito, os salários melhoram, o desemprego cai, todo mundo fica mais otimista. O que as pessoas fazem? Compra mais, parcela mais, troca o celular, troca o carro, viaja mais. As empresas, vendo toda essa empolgação, investe mais também, contrata mais e a festa fica cada vez mais cheia. O problema é quando tem gente demais querendo comprar e o país não dá conta de produzir tudo que as pessoas querem. É a velha lei da oferta e da procura. Se tem um monte de gente querendo comprar e poucas lojas querendo vender, o que precisa acontecer? O preço sobe. Isso, na escala da economia inteira, é a famosa inflação de demanda. Muito dinheiro correndo atrás de poucos produtos. É aí que a taxa Selic entra como se fosse um remédio ótimo para uma febre alta. Ao subir a taxa Selic, o Banco Central deixa o dinheiro mais caro na economia. Na mesma hora, todas as outras taxas de juros começam a subir também. Fica mais caro financiar um carro, parcelar a TV, o financiamento da casa própria sobe, e o sonho fica cada vez mais distante. Para as empresas, pegar um empréstimo também para ampliar a fábrica fica ainda mais difícil e todo mundo passa a pisar no freio. Com menos gente comprando e menos empresas investindo, a festa da economia dá uma esvaziada. A demanda cai e, em teoria, a pressão nos preços alivia. Os vendedores percebem que não dá mais para vender tão caro e segura os preços ou começa a fazer um monte de desconto para limpar aquele estoque. Então, sim, subir a Selic nesse caso funciona e muito bem para combater a inflação de demanda. É um remédio forte para uma economia que está com febre de tanto festejar. Mas e se essa febre for sintoma de uma outra doença, Lucas? Uma doença que talvez não seja a inflação de demanda. Vamos falar da parte da história que está um pouco esquecida, a inflação de custos.
Aqui, o problema não é o pessoal saindo para comprar tudo. O problema é que ficou mais caro produzir as coisas. Vamos pensar no caso da gasolina, é o que está perseguindo a gente agora. O preço da gasolina é altamente influenciado pelo valor do barril do petróleo, e se ele explode no mercado internacional por causa de uma guerra do outro lado do mundo, o custo da matéria-prima para a empresa produzir a gasolina sobe naturalmente. E não tem culpado aqui dentro do Brasil por isso. E o que as empresas produtoras fazem quando esse preço sobe no mercado internacional? Elas não têm escolha. Para não fechar as portas, elas precisam repassar esse aumento dos custos para quem compra a gasolina. Ou seja, a gasolina não ficou mais cara porque todo mundo decidiu andar mais de carro, viajar mais ou gerar mais demanda por frete de um caminhão que utiliza o combustível. A gasolina simplesmente ficou mais cara porque produzir cada litro dela custou mais. E isso é a inflação de custos. E eu cheguei aqui agora com vocês no que está me incomodando e me fez gravar esse vídeo. Adianta manter a Selic alta ou voltar a subir a taxa Selic no Brasil para resolver esse problema do caso da gasolina? Se a taxa de juros ficar alta, a gasolina vai ficar mais barata? Aumentar o juro no Brasil vai fazer o preço do petróleo cair no mercado internacional? O juro alto vai acabar com a guerra lá fora? Eu acho que a resposta é muito óbvia. É claro que não. Claro que, se eu mantenho uma Selic alta, eu não dou espaço para a inflação de demanda se unir com a inflação de custos. Mas até quando nós iremos colocar no colo do Banco Central a resolução deste enorme problema? É um fato que quando a Selic sobe, ela encarece o preço do dinheiro e pode até fazer com que as pessoas consumam menos combustível. Mas ela não ataca a causa do problema, que é o custo da produção. É como você tomar um remédio forte para um osso quebrado. Pode até aliviar um pouco a sua dor, mas não vai botar o osso no lugar de novo. Na prática, o Banco Central acaba usando um remédio amargo, que freia a economia inteira e aperta as dívidas de todo mundo, para tentar controlar uma inflação que, na sua origem, está fora do alcance dele. Beleza, até agora eu te contei aqui os meus incômodos que me fizeram gravar esse vídeo para você. E participa aqui nos comentários, tá bom? Mas qual dessas inflações tem pesado mais no bolso do brasileiro nos últimos tempos? A de demanda ou a de custos? Embora as duas possam acontecer ao mesmo tempo, quem está na linha de frente produzindo está falando que o Brasil sofre, e muito, com a inflação de custos. Mesmo com o Banco Central subindo a Selic ou mantendo ela a um dos níveis mais altos do mundo, a sensação de que as coisas essenciais continuam caras persegue eu e você e todo mundo. Verifique junto comigo o preço das commodities. Esse é o gráfico que deixa muito claro para a gente o que aconteceu com a matéria-prima base de qualquer economia ao redor do mundo, o índice de commodities. Avaliando friamente as informações deste gráfico, observamos que nos últimos meses houve uma explosão no preço das commodities. Obviamente, causado pela guerra, né, gente? Mas, olhando desde 2020, percebemos que o índice tinha 110 pontos e chegou em 174 pontos agora, em abril de 2026. Isso significa que houve um aumento de 58%, equivalente a uma alta de quase de 8% ao ano. E todo esse custo é repassado para o consumidor final, porque a empresa precisa manter as suas margens para ser economicamente viável. Mas quando temos uma taxa de juros muito alta, eu crio um novo custo que também precisa ser repassado para o consumidor final. Pois as empresas altamente produtivas precisam de capital de terceiros para se financiar e colocar grandes projetos para rodar. E quando eu tenho um juro muito alto, mais uma inflação de custos alta, o que vai acontecer, gente? O preço, lá na ponta, fica ainda maior. E a inflação continua alta, e o Banco Central sobe a inflação. Só para vocês terem uma noção, a JBS, por exemplo, tem uma dívida líquida de quase 90 bilhões de reais. Claro que a JBS ela tem uma dívida em grande parte dolarizada. Mas para a gente fazer um cálculo de padeiro aqui rapidinho, 0,25% ao ano a mais de juros numa dívida desse tamanho representa um aumento de 225 milhões de reais por ano só com juros. No fim das contas, a história é a seguinte. Te contaram que a Selic é a grande arma contra a inflação, mas essa era só a metade da verdade.
Subir os juros é crucial para controlar uma economia superaquecida, a tal da inflação de demanda. Mas essas mesmas armas é pouco precisa e tem um custo social muito alto quando a gente enfrenta uma inflação de custos. Aquela que nasce lá no preço do barril de petróleo no mercado internacional, na cotação do dólar, no valor da soja no mercado mundial. Na minha visão, o que deveríamos estar debatendo exatamente agora é a coordenação entre a política fiscal e a política monetária, para que o Banco Central possa baixar os nossos juros, aliviando o lado das empresas sem medo da inflação disparar. A sincronização entre essas duas políticas reduz o trabalho que o Banco Central precisa fazer sozinho. O Banco Central está lutando sozinho. Quando o governo faz a sua parte, controlando as despesas, a inflação cede por vias estruturais: confiança, um câmbio forte e menor pressão de gastos. Sem precisar brigar contra o orçamento do Estado, o Banco Central pode reduzir a taxa de juros de forma consciente e segura, aliviando o custo do crédito para as empresas e para a população. Tá, Lucas, e o que eu faço com essa informação que você me passou? Essa deve ser a grande pergunta. A resposta não é uma dica de investimento, mas algo muito mais poderoso: clareza. Entender a diferença entre esses dois tipos de inflação te transforma num cidadão e num consumidor mais crítico e consciente. Você começa a entender por que, mesmo com o remédio do juro alto, o preço no supermercado pode sim continuar subindo. Você consegue separar o que é um problema de gestão interna da economia de um choque que vem de fora e afeta o mundo inteiro. Esse conhecimento te dá poder para tomar decisões financeiras mais espertas, para se planejar sabendo que certos custos não vão baixar tão cedo. E te prepara também para cobrar dos nossos governantes soluções que vão muito além de só alterar os juros do país. Nós precisamos, na verdade, de soluções que ajudem a diminuir a nossa dependência externa e a fortalecer a nossa produção dentro do nosso território. A inflação é um monstro de muitas cabeças. E para lutar contra ela, não basta ter uma única arma. É preciso, antes de tudo, entender a natureza desse grande bicho. Se essa análise te ajudou a enxergar a economia de um jeito mais claro, não se esqueça de se inscrever neste canal, ativa o sininho também, deixa o like, para você não perder os próximos vídeos. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Nos últimos tempos, o que mais pesou no seu bolso? Foi o supermercado? A gasolina? O aluguel? Você comprou mais ou comprou menos? Deixe aqui nos comentários embaixo para a gente continuar essa conversa. E se você gostou desse assunto, vai lá ver esse outro vídeo sobre a inflação, que ele está muito legal.